E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio de Pode Inovar. E o EP de hoje promete, tá? Tô com uma diva aqui na minha frente que vocês não estão preparados para isso. Olha, se hoje nós vamos falar de arte, identidade e resistência, é porque acelerar, às vezes, também é dar um passo para se comunicar melhor. Vocês concordam comigo? E o Método Acelera, o meu patrocinador oficial, faz isso com maestria. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, não conhece o Método Acelera, é um programa de aceleração profissional baseado nos princípios, tá? Propósito, comunicação e ação na prática. Vale a pena acompanhar, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar essa maravilhosa que está aqui na minha frente. Bom, a nossa convidada de hoje é artista, drag queen da cena LGBTQIA+, aqui de BH, e está há mais de uma década enfrentando preconceito com arte, humor e inteligência. Ela faz as próprias roupas, a própria maquiagem, se reinventa e representa um movimento que é estético, político e necessário. Seja muito bem-vinda, Safira. É uma honra te ter aqui. Eu não falarei isso tudo não, mas obrigada. Sempre bom ter alguém enchendo a bola da gente. Você tá boa, Claro, amiga? tô bem você, meu amor. Toda apertada, mas tá ótimo. Toda assim, Amarrada. Aham, amarrada. sim. Gata, me conta uma Hum. coisa. Quem é a Safira hoje? Como que você se apresentaria depois de quase 13 anos aí se montando, apresentando, levando sua arte a muitas pessoas? 10. 10. 13 anos é muito tempo. Daqui a uns 3 eu chego lá. É, é uma coisa meio estranha ter que definir isso, porque na minha cabeça é muito claro, mas eu não tenho, geralmente, é, que apresentar isso mais, porque hoje em Uhum, dia as pessoas, nos círculos que eu vou, elas já sabem quem que eu sou. Eu falo que uhum, eu não sou famosa, eu sou conhecida. Mas geralmente quando eu preciso voltar para esse lugar de me introduzir novamente, e tudo mais, é basicamente uma, um personagem que eu faço há 10 anos. Eu uhum. já participei de uma infinidade de coisas. A gente já teve em filmes, seriados, já ganhamos concursos, já fizemos parte da história da cena drag de BH, né? Principalmente porque eu prezo muito pelo conhecimento que eu ganho das minhas queridas drags que vieram antes, que é uma coisa que eu acho que às vezes tem gente que não faz mais. E eu acho que hoje em dia o que promove mesmo o nome que eu criei é exatamente esse trabalho que eu desenvolvo como hostess, apresentação, microfone e MC, sabe? Acho que essa é a vertente maior da minha drag hoje em dia. Maravilha. Vamos começar esse nosso bate-papo aqui usando o espaço de Pode Inovar para educar as pessoas. Hum, Muita gente ainda não sabe a diferença ou o que, que significa a diferença entre drag queen, uhum. as mulheres transexuais e travesti. Você consegue explicar isso pra gente? Assim, como eu não sou nem mulher trans nem travesti, eu vou te Uhum, falar o que eu ouvi uma mulher que é trans e travesti me uhum, explicar uhum, quando a gente se conheceu. É, de acordo com ela, e eu achei isso excepcional, a diferença entre uma mulher trans e uma travesti era única e exclusivamente política. uhum. Porque travesti é o termo brasileiro Marginalizado, né? também, mas que é essa coisa. Não só brasileira, porque depois de um tempo a gente acabou vendo que ele é um termo usado muito na Espanha também, em países de língua espanhola. Mas aqui no Brasil, em específico, ele fala dessa pessoa que vive a sua vida 24 horas por dia como uma mulher, Uhum, né? Tendo ela passado por cirurgias de reafirmação de sexo ou não, hormonização ou não. O que importa é o que ela se sente, a pessoa que ela é. uhum, E transexual é o termo que veio de outros países, principalmente de língua inglesa, que as pessoas usam para higienizar a pessoa, né? Higienizar o termo da travesti. uhum. Inclusive, acho que essa é a maior resistência de todas hoje em dia, a pessoa ela se identificar publicamente como travesti.
porque essa é a pessoa que tá mais ali na frente de tudo que acontece, porque querendo ou não, a gente ainda tem o país que mais mata as travestis e ainda assim consome o conteúdo erótico delas. Eu não sei se você acompanha a Maia Massafera, mas ela vem Não. se colocando muito aí como travesti. Ah, nós travestis, nós não sei o quê, mulheres trans. Então, de uma maneira geral, não tem diferença nenhuma. Mas a galera, às vezes, acha que você é uma mulher trans, entende a diferença disso pra drag queen, que é apenas uma arte. Depende da pessoa. Tem muita gente que acha, por exemplo, que uma mulher trans e uma travesti são diferentes do que elas fazem. Uhum, Por exemplo, as pessoas associam muito travesti com trabalho sexual, por uhum, exemplo. E as transexuais seriam as que têm um trabalho formal, um trabalho CLT ou algo do tipo. Também tem a questão de gente que acha que a travesti é uma pessoa que ainda não teve a operação de ressignificação de sexo dela. hum, E a transexual já. Então, tipo assim, tudo isso é errado, né? Eu tenho uma amiga que ela é uma querida, inclusive. O Instagram dela eu acho morro de rir, antigamente era cisfóbica. Hoje em dia, eu não me lembro exatamente qual que é. Eu acho que é Ariela Good hoje em dia. E ela é essa pessoa que ela veio de um lugar não binário e foi se encontrando. Hoje em dia ela tem uma figura feminina, mas ela não tem, tipo assim, não fez uma cirurgia de implante de seios, não fez uma cirurgia de ressignificação de sexo, porque ela tá bem, sabe? uhum. Com a pessoa que ela é uma Se pessoa entendeu, né, ali do maravilhosa. jeito que é. E ela não tem necessidade de nada além daquilo pra poder ser quem ela é, Uhum, sabe? E no meu caso, por exemplo, eu sou um homem cis, eu sou um homem, eu me entendo como homem, eu me aceito como homem, sempre uhum, vivi minha vida assim. E por um acaso descobri, né, essa parte do teatro, essa parte da interpretação e da. Eu não gosto de ficar falando arte, porque parece que você tá colocando isso num lugar muito aquém, muito além do que as pessoas geralmente têm acesso e não devia ser assim. eu acho que, na Mas verdade, não devia ser assim a falta de acesso à arte como um todo, também, né. também, mas aí quando a gente fala, inclusive uma coisa, duas coisas que me irritam muito é quando o povo fica falando muito arte drag, arte drag, arte drag, Hum, porque assim, é uma arte mesmo, uhum, né? Mas tem gente que hoje em dia fica com medo de falar só drag e aí fica falando, ai, cara, eu sou muito fã da arte drag. Então assim, Anjo, você pode ser só fã de drag. uhum, Você não precisa falar que tá fã de arte drag. E outra coisa que me irrita muito também é o tal do polida. O que que é polida? Meu Deus, como eu odeio Nunca isso. ouvi falar disso, bicho. Já te falo, só um segundo, vou terminar o que eu tava falando antes, porque eu sou uma pessoa que me perco. Inclusive, espero que esse programa seja editado depois, não vai ter 6 horas. É, mas aí a Ariel, voltando um pouco atrás, ela tem esse momento, assim, sabe? De estar bem com ela mesma. Eu tenho um momento de estar bem comigo mesmo. E diferente dela, que é uma pessoa que vive daquele jeito 24 horas por dia, eu faço isso pra trabalhar. Uhum, Eu ponho essa produção toda pra vir falar com você, eu ponho essa produção toda pra ir fazer os eventos que eu faço, eu ponho essa produção toda pra poder participar igual eu falei, de um filme, de um seriado. Então, assim, no final desse evento, no final desse trabalho, não me dói tirar isso tudo, uhum, sabe? Eu tiro tudo, lavo meu rosto e vou dormir feliz, porque isso pra mim é um personagem. Essa pessoa aqui, ela é simplesmente meu meio de interagir com o mundo de uma forma artística, de uma forma pra elevar a experiência de uma pessoa que tá no evento que eu estou e uhum, pra poder também expressar um pouco da feminilidade que a gente tem, que eu acho que todo mundo tem um pouco, uhum, por mais que algumas pessoas elas supressem isso. Suprimam isso, aliás. Então, essa é a minha parte, sabe? Eh, e tem muita gente que se perde nisso. uhum, Tem muita gente que não se preocupa. Inclusive, teve uma outra pessoa, uma outra mulher trans, eu ouvi ela falando isso uma vez e ela falou muito assim: não existe problema nas pessoas serem trans ignorantes. Existe problema nas pessoas serem transfóbicas. uhum. Porque ninguém nasce Ninguém sabendo nasce nada. A sabendo. gente vive na era da tecnologia, na era da Uhum, informação. Todo mundo tem acesso a um Google,
Quem não tem acesso ao Google, a gente tem bibliotecas públicas pelo mundo Uhum. afora. Aqui em Belo Horizonte mesmo tem uma maravilhosa na Praça da Liberdade. Então, assim, não é difícil você conseguir Buscar informação é informação. super fácil. Não é difícil você perguntar. Todo mundo Uhum. conhece uma pessoa queer, sabe? Sim. Todo mundo. Quem fala que não conhece, ela tá enganada ou a É. pessoa queer ainda não saiu do armário. O Mas mundo quem é gay, galera. conhece, ela conhece, sabe? Então, assim, se quiser saber, não é difícil achar. É Então, verdade. eu acho que é mais falta de querer mesmo das Uhum. pessoas, de acharem que elas estão bem no mundinho delas. E polida? Ai, o tal do polida. Ai, que nervoso. Deixa eu ver se eu acerto. Hum, Polida. Ai, uhum. Jesus. Polida é que você tá toda bonitona, assim, polida, arrumada, caracterizada. É? Basicamente, Ah. é porque uma coisa que me irrita muito nisso é porque existem N tipos de drag. Por exemplo, o tipo de drag que eu faço é a impersonificação de mulher. Uhum. Do feminino, na verdade, não é mulher, é feminino. Então, a minha drag, ela é uma drag grande, tipo assim, é o exagero do feminino. Então, eu vou usar uns cabelos volumosos, pode ver que o olho que eu faço, a boca que eu faço é tudo maior. Estou usando ombreiras, peito, cinturinha, quadril, inclusive eu faço um quadril de espuma e seios de espuma para poder aumentar a minha proporção e ficar com essa figura do que as pessoas tendem a achar que é o feminino, que é Uhum. esse corpo de ampulheta que as pessoas Uhum. falam, né? Só que esse é o meu tipo de drag. A gente tem drag que vai fazer impersonificação do feminino sem nenhum desses atributos. A gente tem a Pablo como exemplo, né? Exatamente, que também é, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, ela é um homem cis que se veste de Uhum. drag pra poder executar o trabalho dela, que é o que eu faço. Uhum. É, então, assim, e aí ela já é um outro tipo de drag feminina, que é É. aquela drag que vai usar o cabelo liso, na maioria das vezes, uma calcinha, um sutiã e ela tá maravilhosa. Ela é uma drag, assim, vamos colocar aqui entre aspas, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas uma coisa mais passável, digamos assim, mais que não assusta as pessoas que não conhecem isso? Também, eu acho que como a figura dela não tem nada do exagero que eu trago, pode Uhum. ser que ela também tenha conseguido nessa vertente uma forma de chegar no público mainstream e ficar do Uhum. tamanho que ela ficou. Ela não é à toa que ela é a drag mais seguida do mundo no Instagram, É. né? Então, eu acho que isso facilita para que ela seja essa pessoa gigantesca que ela se tornou. Mas o Polida realmente vem aí, porque tem drags que elas são voltadas pro grotesco. Uhum. Tem drags que elas são voltadas pro andrógeno. E não necessariamente essas pessoas vão estar com a maquiagem com as linhas super definidas igual a minha tá. Uhum. E isso é uma forma que as pessoas usam de falar assim, ai, porque fulana não é polida. Porque a linha dela tá torta, porque a boca tá borrada, porque a roupa tá rasgada. E, tipo, às vezes é a proposta. Às vezes, o polimento dela é estar desarrumada. Uhum. Sabe? A gente tem números. Tem uma competição de drag nos Estados Unidos que chama Drácula. E lá, basicamente, eles chamam de drags monstro, porque a ideia deles é estar sempre maior num sentido de assustador, ou de violento, ou de ensanguentado. E, tipo, tem gente que pode não encarar isso como uma drag polida. E outra coisa, você já tá num lugar que você tá colocando pra fora um alter ego, mostrando uma coisa diferente. E na vida também como um todo, ser igual a todo mundo é chato demais. Então É, vamos cada um respeitar tudo. exato. Ô Safira, falando agora dos bastidores, você falou que tá toda amarrada, Hum. com cintura, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quanto tempo demora pra Safira nascer? Vi- Depende de quanto tempo eu tenho. Ah. Por exemplo, num dia ideal, igual eu tive no último evento que eu fiz, que foi a Úrsula, Uhum. que é a festa de ursos que eu faço aqui em BH, eu levei 3 horas pra ficar pronta. De entrar no banho pra tirar minha barba até botar a peruca na cabeça e chamar meu Uber. Esse é um tempo que eu gosto de ter. Uhum. Hoje, por exemplo, como o meu trabalho atrasou em 1 hora, que era pra eu sair de lá às 2, eu saí às Uhum. 3. Isso não é brincadeira, eu estou falando sério, eu saí de lá 3 em ponto. Eu cheguei em casa e eu vim pra cá, eu devo ter me arrumado com 1 hora e meia. E eu já tive que me arrumar com 60 minutos. De
passar a primeira camada de cola na sobrancelha até botar a peruca na cabeça e sair pro evento, porque é o tempo que eu tinha. Então, assim, E não é só maquiagem, né? É espuma aqui no quadril, é peito, é não sei o quê. porque no meu caso, pelo menos, que eu gosto dessa coisa do grande, né? Eu faço os meus enchimentos, então Uhum. o quadril que eu uso de drag e o peito que eu tô usando nesse momento, que é o de espuma, eles são feitos por mim, aí eu preciso vesti-los, aí colocar as 4 meias em cima pra fazer o molde certinho. E depois disso ainda vem com mais um macacão de lycra por cima pra ficar com a cor da minha pele, porque não existe meia calça da cor da minha pele. Então eu tive que improvisar um macacão de lycra pra isso. Aí vem o peito, que eu uso 2 sutiãs pra deixar no molde que eu gosto. Aí vem o vestido, aí vem o cinto, aí depois vem as bijuterias e tem que colar o cílio, aí depois vem o cabelo e aí eu calço o sapato e eu saio de casa. Vivemos em um país tropical, né, moça? A maior parte do tempo é calor. Como é que Uhum. você aguenta isso? E como é que quando você tá com aquele peitão de silicone que gruda na pele? Me conta isso. Eu, pessoa suada, dou 2 passinhos, já desce uma gota de suor, não ia dar Menina, conta. então, não sei o que que acontece com o meu organismo, assim, Uhum. porque realmente do pescoço pra cima eu praticamente não suo. Graças a Deus, pai. É. Não sei se é porque o meu organismo entendeu que eu não posso, Uhum. mas é uma coisa que, graças a Deus, tenho pra mim, assim. Uhum. O seio de silicone, ele é uma blusa. Então, Hum. tanto que onde ele não me pesa muito, só que ele é uma blusa de plástico. Silicone é Uhum. plástico, não tem como sair, escapar disso. Então, quando eu tiro, tem um U de suor embaixo da minha roupa, assim, dependendo do que eu estiver usando, ele aparece horrores, Uhum. molha através da roupa, né? Então não é tudo que eu posso usar com ele, não. A minha sorte é que os eventos que eu faço, em sua grande maioria, tem um ar-condicionado, então isso já ajuda, que aí eu Uhum. passo calor só de sair de casa até a hora de chegar lá, Uhum. que eu saio da frente do meu ventilador e entro no ar-condicionado. Mas quando eu preciso fazer algo durante o dia, igual eu faço uma pool party que chama Clubber também, aqui em Uhum. BH, inclusive esse mês eu tenho. Eu já tive insolação. É mesmo? Uma drag ia fazer show comigo e eu precisava esperar ela chegar pra poder começar, porque ia Uhum. ser uma depois da outra. Ela ia primeiro, eu ia depois. Aí eu combinei com ela 2 horas da tarde. 2 horas da tarde eu estava pronta. Ela me chegou 2h40. E você lá E eu assando. assando, e assim, quando a gente troca de roupa pra fazer show, geralmente a gente fica escondidinho num Uhum. cantinho, em vez de ficar no meio de todo mundo mostrando o look, porque parte da graça da apresentação é as pessoas verem a roupa que você tá Uhum. usando. Porque tudo é milimetricamente pensado pra entregar uma experiência. Sim. Drag é uma experiência. Então, eu tô lá naquele quartinho quente, o ventilador na minha cara, mas resolvendo nada, sofrendo. Aí quando ela chega, eu tava assim, morrendo já, suando igual uma condenada. E aí ela comigo, ai, que não sei. Eu falei, bicha, vamos só fazer? Depois a Porque gente eu vê preciso isso. tirar isso aqui. Aham. Aí eu tinha preparado todo um rolê e não consegui fazer nada, porque eu tava passando mal, Uhum. mas entreguei meu show do mesmo jeito. E porque a gente é profissional. Uhum. Drag a gente faz porque a gente ama, porque a gente não recebe o suficiente pra chamar de trabalho, Uhum. mas a gente é profissional. Então, acabou tendo essa questão da insolação. Já tive insolação com aquele peito de silicone no. Participei de um bloco de carnaval, fui com ele, caí nessa bobagem, devia ter pensado melhor. Uhum. Fui com ele, porque eu queria usar uma roupa específica, não devia ter feito aquilo, eu devia ter ido com peitinho de pano, mas fazer o quê? Aquelas. Aprendi, serviu de aprendizado, mas preferia ter ficado burra. Essa é a graça da vida, né, gata? A gente erra pra acertar. Isso não é engraçado, não, amiga. Isso é bem triste, diga-se de passagem. Aqui, falando em custos, Hum, você é hostess das festas, e ainda faz a sua apresentação. E aí, como você falou, você tá com uma roupa pra receber a galera, depois troca. Tudo isso é caro demais. É cabelo, é roupa, é peito, é enchimento, é tudo. E ser drag queen no Brasil não é um trabalho valorizado. ainda mais aqui na cidade, mas sim. Como que é? Como é que funciona tudo isso? No meu caso em específico, a gente tem a facilidade de eu ter 10 anos de drag. Uhum. Eu comecei a fazer drag em 2015, eu fiz 10 anos agora em fevereiro passado. Hum. Então, nesse tempo desses 10 anos, eu fui criando um acervo.
Então eu consigo, hoje em dia, passar uns 3 anos fazendo 2 eventos por mês sem repetir roupa, se eu Uhum. quiser. O problema é que a gente tem as roupas favoritas que a gente repete. Sim. Mas, se quiser, eu consigo fazer isso. Inclusive, meu plano esse ano é esse. Não Uhum. comprar roupas novas, porque eu estou focada num figurino específico que já vai custar um rim. Porém, dito isto, a gente tem gasto com literalmente tudo. Uma drag que tá começando hoje em dia, ela tá perdida. Você não tem acesso a um cabelo barato, que seja interessante, ou então você tem que aprender a deixar ele interessante. Esse que eu tô usando mesmo, ele era um cabelo cacheadão enorme, parecia um disco, né? Uhum. Um black. Aí eu tava muito incomodada com o formato dele na minha cabeça, porque eu sou branca igual um papel. Uhum. Aí o que eu fiz? Alisei ela toda, coloquei nesse formato e falei assim: agora a branca pode usar esse cabelo. Porque eu amo a cor dele. Aí, então eu aprendi a mexer com o cabelo pra cortar custos. Uhum. E aí transformar as perucas baratas em perucas interessantes. É, Você por exemplo, desenha suas próprias roupas? desenho, mas eu não costuro, porque eu não gosto. Ah, tá. Eu sou, querendo ou não, alguma coisa tem que ser preguiçosa, que seja Uhum. costurar. Como diz Fabio, né? Cansada e gostosa. Cansada e gostosa. E cansada vem primeiro, não é de propósito. Ó, não é por engano, é de propósito, porque eu sou mais cansada do que gostosa, mas tudo bem. E aí eu terceirizo essa parte ou compro de outras pessoas, porque como a gente tem uma obrigação silenciosa de estar sempre renovando, de estar sempre criando uma experiência nova, muita gente vende roupas entre si. Uhum. Eu comprei esse vestido que eu estou usando, por exemplo, ele é um Perfect original. Mentira, ele não é da Perfect. Ele é de uma costureira de Sete Lagoas que foi feito pra Alexa Dantas, que é Miss Brasil, Uhum. gay. Só que ela também, ela mais até do que eu, porque ela é Miss Brasil. Então ela precisa estar sempre com looks novos. Uhum. Aí eu fui na casa dela e fiz uma limpa. Comprei um monte de coisa dela. Muitos R$ 1.000 de roupa, diga-se de passagem. E é super chique, amor. Second hand. Tá em alta. É o Não, must do momento. pois é. Brechó tá aí pra isso, gente. É. Que isso? É upcycling. Agora, minha filha, uma pergunta que Hum. veio lá da caixinha de perguntas que eu abri no Instagram Ai, meu Deus. sobre aquendar. Hum. Bicha, me conta isso. Porque é uma coisa, assim, bem delicada, né? E aí, Depende da pessoa, mas depende por quê. porque é o que eu tava falando sobre os enchimentos. Por exemplo, no meu caso, como eu uso 6 meses em um enchimento, a minha drag, ela cria um vão. Porque pra Hum, quem não sabe, aquendar, na verdade, é isso, esconder os genitais pra que você pareça ser uma mulher. isso. Coloca o pipiu pra trás. Basicamente. E no meu caso, é literalmente isso, porque as minhas meias, elas criam um vão, então eu não preciso ficar igual outras pessoas, colocando fita e colocando Hum, esparadrapo e colocando calcinhas muito apertadas pra segurar. Inclusive, eu nem. Acho que eu tenho uma pra quando eu faço meu show de carimbó, uhum, que a saia vai lá no teto e mostra alguma coisa. Eu não queria ficar parecendo uma Barbie. uhum, Aí eu tenho uma calcinha vermelha para isto. Nada mais. Aí. Então, isso acontece muito, né? Das pessoas que às vezes não usam enchimento ou querem passar pela experiência de ter esse momento, assim, de colocar e botar. Eu, pra ser sincero, eu nem sei fazer isso. E quem entendi. vê meus vídeos e minhas fotos sabe que nem precisa. Mas Entendi. Aqui, então o processo de, por exemplo, fazer as necessidades durante não a existe. noite não tem problema, por Não conta do existe. aquecimento, mas as meias e tudo mais, você passa a noite inteira sem fazer xixi? Uhum. Não bebe um gole de água? Lógico, eu bebo. E o que que você faz? É porque eu tenho um processo. Ah, me Eu conta paro de de beber líquidos 10 hum, horas antes de qualquer evento que eu vou fazer. Porque aí tudo que eu precisar expelir do meu corpo vai sair até esse horário. Visto o meu enchimento, visto as minhas meias, boto o meu corpete quando eu uso, porque não é sempre. Visto a minha roupa. Como eu sei que vai demorar uma vida pra eu tirar isso tudo, o que que eu faço? Eu vou bebendo aos poucos. Tanto, e como eu não bebo bebida alcoólica. bebida alcoólica, eu acabo colocando. Eu brinco que as minhas consumações têm a minha altura. Uhum, Eu pego o papel, boto assim do meu lado, ele é quase do meu tamanho. Porque eu pego, tipo, enquanto as pessoas estão pegando um drink de R$ 35, eu tô uhum. pegando 5 sucos de R$ 8 cada um, sabe?
Eu não sou eu sou de humanas, vocês podem ver que eu não sei fazer conta. Porque eu sei que essa conta tá errada, mas eu não sei qual que é a conta certa. Mas enfim. Aí, então, eu bebo, tipo, 3 coisas durante a noite. Meu energético do começo, meu suquinho do meio, minha Coca-Cola no final. Ou então, um outro refrigerante que esteja disponível. Tenho gostado muito de limão ultimamente. E o resto a gente bota na bolsa, leva pra casa e bebe durante a semana. Gente, não vai no banheiro hora nenhuma. Eu sou Não. mijão, bebo água demais, eu ia morrer. Pois é, meu amor. Meu Deus Ou do seja, céu. drag não é pra você. Você sua, Não, vai no banheiro toda não. hora. Não nasci pra ser Pelo drag, menos o não. meu estilo de drag não é pra você. É, Talvez você tenha um outro. eu acho que não. Hum, Quem sabe? Como é que você tá enxerga a cena drag no Brasil atualmente? Depende de onde você vai. Porque, por exemplo, a gente tem as cenas de Belo Horizonte e de umas outras cidades menores que a gente acaba conversando com algumas drags país afora, né? Uhum. Conheço algumas de Fortaleza, conheço umas 2 de Goiás, conheço algumas do. Pode falar. É uma comunidade unida? Não. Conheço algumas do Sul e tal, não sei o quê. Então, a gente ouve histórias do país inteiro. Supostamente, os únicos lugares onde tem algum tipo de retorno interessante é São Paulo e Rio. Uhum. Ou você faz o que eu fiz e você cria um espaço pra você, porque os espaços que existem estão meio que estagnados com pessoas específicas. Bora lá. Pode continuar. Tá. Pode me interromper, bicha, porque eu falo muito. Problema não. Então, você depende um pouco dos lugares que você tá. Particularmente, hoje em dia, eu conheço a cena de Belo Horizonte. Uhum. De vivenciar. E falta muito, né? Falta. Sobra algumas coisas, faltam outras. Por exemplo, sobra drag queen. Hoje em dia, não sei te dar números precisos. Pré-pandemia, tinha existido um censo não oficial feito pelas próprias drags e a gente tinha Uhum. mais de 200 artistas drags em BH. Um monte de drag morreu na pandemia. Não de Covid, só parou de montar. Ah, tá. Mas umas 3 morreram de Covid, o resto parou de montar. Achei que era uma salsina de drag. Ai, não, mas Chacida. às vezes podia, né? Ai, enfim. Que isso? Ai, tem muita gente, muito viado, pelo amor de Deus. Mas, falando sério, tinha mais de 200 drags em Belo Horizonte. Hoje em dia, deve ter umas 150. E dessas 150, se a gente tiver 40. Se a gente tiver 20 que trabalham regularmente, É muito. é muito. Belo E, Horizonte falta espaço exclusivo para. O que seria, na verdade, um espaço ideal para todo mundo trabalhar bem? Como é que você imaginaria? há um espaço em que as pessoas elas têm noção de rodízio. Uhum. Porque eu acho que assim, se todo mundo se organizar, todo mundo trabalha, né? Não tem necessidade nenhuma da gente ter pessoas, principalmente produtores, monopolizando alguns espaços. Isso pode até parecer hipocrisia da minha parte, sendo que eu sou fixa de 3 eventos, né? É, porque se der pra organizar direitinho, todo mundo trabalha. Uhum. Por exemplo, na Úrsula mesmo, depois que ela se tornou uma festa recorrente, que tem um certo público, que tem uma certa quantidade de pessoas e uma recorrência de valores assim que são atingidos, a gente conseguiu colocar uma segunda drag. Uhum. Dependendo do dia, tem 3. E são drags que a gente vai trocando, Uhum. tentando manter dentro dos temas. É igual agora a gente teve a festa da Lady Gaga, tinha 2 drags, uma fez junto comigo, que foi a Uhum. Polaris, que é minha amiga há 10 anos. A E, Voga? e a Voga também foi. Ah, tá. A Voga eu conheço há menos tempo, a Polaris que eu conheço há mais. Aí a Voga, por exemplo, ela é não oficialmente a cover da Lady Gaga de Belo Uhum. Horizonte. Então, ter Uhum. uma festa da Lady Gaga sem ela não faz sentido. Uhum. No aniversário que teve ano passado, a gente teve outra drag, que foi a Aria Dreams, que ela é a drag ursa. Ela fala parruda, mas ela é ursa sim. É, que foi levado especificamente por ter esse local de fala e tudo mais, porque querendo ou não, eu não sou uma pessoa ursa, Uhum. por mais que eu seja faça 2 eventos Uhum. voltados para esse público. E teve a Melody Queen, que é a grande batedora de cabelo da cidade, né? Autoproclamada rainha de Belo Horizonte. É, eu não conheço a Melody.
Ainda, vai conhecer em breve. Mas, aí a gente teve as duas, né? Esse ano mesmo, eu acho que teve só um evento, que foi o Úrsula Latinas, que não teve uma segunda drag. Todos os outros tiveram. É, Pra quem não tá entendendo, gente, a comunidade LGBTQIA+, ela é dividida em vários grupos, a gente pode colocar assim, hum, Safira. E aí tem os ursos, que é a galera mais gordinha, peluda, parruda. Tem os twinks, que são os novinhos. É só pra galera entender o que, que a gente tá falando, porque ai, provavelmente. assim, basicamente, se você parar para analisar o grosso da situação, tem três grupos de pessoas. Tem Uhum, as ursas, que são é o que você falou, as que têm um IMC maior, de preferência peludas, mas não necessariamente. uhum. Tem as padrões, que são as magras de academia. As E tem Barbies. as básicas, que são as que têm aquele corpo de pai, uma Uhum, cervejinha, uma barriguinha, ou são magras pra caramba. uhum, Então, assim, são os três grupos grandes, assim. uhum, Óbvio que dentro deles tem 1.300 subdivisões, porque uhum, o ser humano adora ter um lugar pra pertencer, então ele uhum, acaba criando rótulos pra chamar de seu, que eu não vejo problema com isso, só quando usa isso pra menosprezar outras pessoas. uhum, Enfim. Mas sim, aqui em Belo Horizonte mesmo tinha um déficit enorme de eventos pra esse público, que uhum. é esse público urso, que não conseguia ir nos eventos sem se sentir menosprezado pelas outras pessoas, porque querendo ou não, a gordura ainda é mal vista na sociedade, como de várias formas, E né? eu acho que o mundo gay, balada, o mundo gay como um todo é um mundo muito tóxico, muito exigente, galera muito crítica. Então é muito complicado pessoas gordas que já sofrem por ser uma minoria como um todo e ainda mais dentro de lugares gays que só tem as Barbies, padrões, divas musculosas. Pois então, aí que tá. Eu não acho que seja uma exclusividade do mundo gay no quesito pessoas gordas. Uhum. É, eu não sou necessariamente uma pessoa plus size, mas convivo com milhões delas, até tenho amigos que são. E acaba que a gente vê esse problema constante. Tem amigos meus que têm problema com médico, por exemplo, que eles chegam lá com a saúde melhor do que muito frequentador de academia e o médico fala: Ah, é porque você tá sem exercício físico. Aí faz uma academia que melhora. E tipo, cara, não, sabe? Vamos fazer um exame, vamos fazer um teste, vamos ver qual é o problema de verdade. Uhum. Se for realmente exercício físico, massa, mas, né, enfim, isso aconteceu com dois amigos meus 2 semanas atrás. Então, assim, não acho que não é exclusividade do mundo gay, LGBT, Uhum. que depois eu É tanto de acerto. coisa, tanto de Depois eu coisa. acerto. Mas também, sabe? E Uhum. aí, como tinha um déficit desse pessoal, assim, ter um lugar pra chamar de seu, pra se sentir confortável, pra poder experienciar a vida de uma forma fácil, a- foram criados esses espaços. Aí a gente tem essa festa de piscina, onde esses corpos são celebrados, não exclusivamente, porque Uhum. diferente das outras pessoas, geralmente as pessoas gordas elas têm uma aceitação maior com outros corpos, né? Uhum. Então todo mundo é bem-vindo, independente de gênero, tamanho, MC ou, Uhum. enfim, orientação sexual. Ou tem a Úrsula que eu faço também, que aí já é pro povo que quer sair vestido. Porque, né, balada de noite, o máximo que você vai fazer é tirar uma blusa, mas tudo bem. Uhum. Mas Não façam isso, galera. depende, na Úrsula pode tirar só a blusa. As outras coisas não. Na Clubber pode ficar de sunga. Mas aí, esses espaços para essas pessoas se sentirem bem queridas, bem vistas, se sentirem desejadas, porque acho que todo mundo merece esse momento, Claro, sabe, de se sentir claro. sexy. Elevar a autoestima, se sentir Sim, desejado. sim. E eu acho que é isso. Sensualidade é mais um estado de pensamento do que um corpo específico. Então. Falando nisso, Hum. nós conversamos na pré-entrevista sobre relacionamentos, Ai, sim. fetiches e tudo mais. Uhum. E você falou que quando se assumiu como drag mesmo, ali, ah, é isso que eu vou fazer, encarou, bateu de frente. Muitas pessoas que estavam ali na sua rede, né, ao seu entorno amorosamente, digamos assim, sumiu Uhum. e outras apareceram por ter fetiche em se relacionar sexualmente com a drag queen, com a imagem feminina. Uhum. E aí entra um ponto extremamente importante que me gerou muita curiosidade de saber mais, que foi o seu posicionamento Uhum. de
não me relaciono, não beijo, não vou com ninguém pra cama, não vou com ninguém pra cama, Celibatária ela, gente. enquanto tô montada, porque a Safira é um negócio, a É um Safira produto. é um produto. E como que você lida com isso? De chegar a pessoas com interesse somente ali no sexo, porque tem tesão, mas não respeita você fora das quatro paredes, por exemplo, não te assume, e as outras pessoas que não têm interesse porque você se monta como drag. Não, não tem nem quatro paredes mais, né, gente? Eu tô celibatária mesmo, tô focada na carreira, e é isso aí, tá tudo bem. Porém, na verdade, teve uma mudança, assim, né? Porque quando eu comecei 10 anos atrás, a gente tinha esse momento em que as pessoas ainda estavam começando a entender drag, né? Porque aí tiveram vários reality shows que voltados para essa parte da sociedade LGBT e tal. E é onde a gente teve o boom que virou hoje em dia, né? Uhum. A gente não tinha uma Pablo Vittar entrando na casa do brasileiro na época, não tinha uma Glória Groove com programa no Multishow, sabe? A gente Uhum. não tinha essas coisas. Não tinha a RuPaul lá fazendo o programa dela e tal. Porque, infelizmente, hoje em dia não dá pra falar de drag sem falar de RuPaul. E as das meninas. Então, você não tinha visibilidade pra isso. E, querendo ou não, por mais que a gente. Por mais que eu seja, igual eu falei, um homem cis que faz drag, isso aqui é uma figura feminina. É o que as Uhum. pessoas encaram como o feminino básico, assim, né? Tipo, o cabelo mais comprido, o corpo volumoso e tudo mais. Então, as- o, o gay naquela época, basicamente, buscava homem. Tanto que eu já ouvi isso. Eu não vou ficar com uma drag queen porque eu gosto de homem. Uhum. Da figura Como se masculina. eu ficasse assim 24 horas por dia, Uhum. que não é o caso. É, não que eu seja extremamente masculina fora disso aqui, não, gente. Afeminadíssima, inclusive. Mas não é essa a visão que a pessoa tem se ela fosse, por exemplo, acordar na minha casa. Uhum. Não é por aí. Então, era esse o começo. O mundo foi mudando, as pessoas foram se inteirando do que era, foram entendendo que, né, é uma forma de representatividade, de arte, de Expressão. expressão pessoal. E as pessoas foram voltando para esse lugar de, nossa, que maravilha, ficar com. Já não era um problema ficar com a drag, porque a pessoa já tinha noção de que drag era só aquele momento, não a Uhum. vida da pessoa. Né? Até por isso que a gente fala que todo mundo pode ser drag, eventualmente. Uhum. Né? Se é homem, mulher, cis, trans, independente do que a pessoa seja, ela tem o direito de se expressar enquanto uma pessoa drag. Uhum. Seja drag queen, drag king ou drag monstro. O importante é que ela esteja ali naquele ambiente. Usando dessas artimanhas para se expressar. E aí já veio esse momento do nossa, que massa, vou ficar com uma drag. Aí chega na sua casa a pessoa, ai, posso botar uma peruca na cabeça? Não. Não, né, anjo? Posso botar um salto no pé? Não, né, anjo? Teve algum momento assim que. Porque eu acho extremamente inteligente da sua parte ver a Safira somente como Um um produto. produto. Porque existem outras drags aí no mercado que usam disso para poder se relacionar com caras que têm atração pela figura masculina. Mas eu acho extremamente inteligente da sua parte entender que isso é o seu trabalho e pronto, acabou, e não envolver outras coisas. E isso é algo pessoal meu também, porque eu Uhum, conheço, igual você falou, drags que elas se montam, vão pra balada, estão ali maravilhosas. As pessoas têm desejo nela, elas vão atrás e elas ficam com a pessoa, e tá tudo uhum, bem. Tenho uma drag que eu não vou citar nome porque ela não é drag mais, hoje em dia ela é uma mulher trans, que ela só saía de batom nude porque era mais fácil de retocar do que um batom vermelho. Então, se no meio da balada ela tava toda borrada, ela ia no banheiro 5 segundos, ela bela de novo. em algum momento você se sentiu mal por não estar conseguindo se relacionar com as pessoas? Não. Tudo, desde sempre, tudo muito tranquilo. Não, inclusive essa foi uma das primeiras coisas que eu decidi na minha vida, quando eu decidi fazer drag tempo. Não vou falar tempo integral, porque eu não faço tempo integral, mas Uhum, a longo prazo, assim, porque realmente essa é uma coisa que precisa entrar na cabeça das pessoas. A gente não tá fazendo
brincando de se vestir, né? No meu caso, pelo menos, eu não tô. Eu tô fazendo isso porque eu quero levar trabalho, eu quero criar essa experiência. Daí, igual eu falei, o visual que eu monto, o show que eu produzo, as festas que eu participo, é para criar uma experiência para a pessoa que tá indo. Então, eu não vou ficar borrando aquilo com peguetes de uma noite. Eu, inclusive, falo assim, eu não vou ficar 2 horas me maquiando pra chegar e gastar isso com 5 minutos na boca Ficar de toda alguém. borrada. Sabe? Não vou fazer isso. Inclusive, essa drag aí que só usava batom nude, inteligentíssima. Também Uma acho querida. maravilhosa, querida. Mas é o que eu te falo, a preguiça é a mãe da invenção. Então, assim, ela não queria ficar refazendo maquiagens e maquiagens e maquiagens. Então, o que que ela fazia? Batom nude, Um umas glossinho. marronzinho em volta, um gloss na boca e ó, bonito. Diva. Boate é escura mesmo, ninguém ia ver o resto, então arrasou. Mas é bem isso, assim, essa questão da sexualidade drag queen, porque, assim, você tem as pessoas que elas não se sentem mal por estarem ficando com outras pessoas montadas. Você tem as pessoas que só se sentem bem ficando com as pessoas montadas. Inclusive, várias amigas minhas que tinham esse sentimento acabaram transicionando e se assumindo mulheres trans, porque a identidade delas era ser desejada enquanto mulher. E você tem eu que não tá nem aí pra ninguém. Que E o é, máximo que eu faço, eu sou simpática. E é isso, gente. Beijo. tá num business, É, né? literalmente. Empresária. Focada na carreira. Você falou aí Hum. da drag queen, do drag king e da drag Monstro. monstro. Eu não conhecia. O drag monstro acabei de ficar sabendo aqui agora. Uhum. Drag king eu só conheci porque eu fui fazer algumas pesquisas para que a gente pudesse bater um papo. E provavelmente muitas pessoas não saibam disso, que drag não é feminilidade. Não. A gente tem até um exemplo, que é a Lady Gaga, Aham. que se apresentou no VMA com seu alter ego Joe Calderone. Joe Calderone, que é um drag king, De certa forma, sim. né? E eu queria ouvir de você sobre isso, que ser drag vai muito além do gênero. Não, ser drag é uma expressão de si mesmo, né? A gente tem isso. Então, no meu caso, por exemplo, pré-drag, eu era uma pessoa que expressava a minha feminilidade durante o dia. Então, tipo assim, eu usava cores muito vibrantes, porque a gente sempre associa roupas coloridas com mulheres. Eu usava vários e vários e vários e vários e vários acessórios. Era tipo 3 pulseiras, 4 anéis, 3 colares, um brinquinho assim, só pra arrematar e tal. Óculos roxo, porque pra quem não sabe, eu sou mil. Então, assim, né? Precisa de óculos. Mas. E, tipo, roupas curtas. Não que eu não use mais, né? Mas eu usava roupas curtas, roupas apertadas e tal. Que era essa expressão. Hoje em dia, meu guarda-roupa ficou extremamente chato. Porque a minha criatividade vai toda pra drag. Então, hoje em dia, eu uso calça jeans, blusa preta, sandalinha de Jesus e é isso. É isso. Mal, mal, um colarzinho, um relógio. Mesmo assim, o relógio é funcional. E o colar tá ali só pra não falar que eu tô pelada. Mas enfim, né, gente? Aí a minha expressão de feminilidade foi pra drag. Saiu do meu dia a dia. Aqui em BH, hoje em dia, que eu saiba, a gente tem 4 drag kings. Não vou lembrar o nome dos 4. E não vou falar o nome dos que eu lembro pra não ser injusta. E Mas são mulheres. também. Homem. Pera aí, gente. Pera. Se eu errar também, cancela não, que eu tô aqui aprendendo A com gente tá aqui feira. pra. É o que eu falei, não tem problema ser ignorante, só fóbico. Eu sou homem. Uhum. Eu só posso ser drag queen ou eu posso ser drag king Não, você também? pode ser drag. Aí Drag. o tipo de drag vai depender do que você quiser fazer da sua vida. Por exemplo, a gente tem em BH as pessoas que são drag kings. Se eu não me engano, se eu estiver fazendo isso errado, não façam citação disso. Porém, pelo que eu me lembro, uma delas é um homem trans, uma delas é uma mulher, uma dessas pessoas é uma pessoa não binária e a outra é uma pessoa de gênero fluido. Você vê como é que cada uma delas é de um jeito. Uhum. 3 delas, todas elas nasceram com o gênero feminino, que foi falado na certidão de nascimento. Biologicamente. E dessas 4, hoje em dia, só uma se vê como mulher.
Mas a gente tem casos também de homens que são drag kings. E aí eles vão Uhum. pintar um abdômen trincado. Porque, infelizmente, o drag king ele é mais pautado pro bombado de academia. Tem uns que não são, mas a maioria sim. Então eles vão pintar aquele abdômen trincado, vão fazer aquelas. Maxilar. A maquiagem deles é completamente diferente da minha, porque a Uhum. deles é muito mais angulada pra parecer aquele maxilar quadrado, Uhum. o nariz largo, a sobrancelha cheia. Então, assim, o formato é. Eu não sei fazer uma maquiagem de drag king. É tudo diferente, Nem né? quero aprender, porque não é meu objetivo, mas assim, acho E chique. existem homens casados, heterossexuais, com família, que também são drag queen, Sim, eu né? fiquei sabendo que no Brasil eu sei de um, mas eu não me lembro o nome dele, e nos Estados Unidos eu sei de outro. Eu vi isso em algum documentário, alguma coisa. E tem. Ah, mentira! Tem um homem pan que ganhou Drag Race México. Ele é casado com uma mulher e tem uma filha. Tem nos Drag Race dos Estados Unidos, teve um homem. Ele não é homem cis. Eu esqueci, eu acho que ele é não binário. Mas ele supostamente é um homem que faz drag e é hétero. Porque ele é casado com uma mulher também. Participou do Drag Race dos Estados Unidos, não ganhou, mas é uma das melhores entrevistadoras de drag hoje em dia. Uhum. Então, você tem possibilidade de todo mundo fazer. Quando a gente fala que todo mundo pode ser drag, a gente não tá brincando. Realmente é um exercício de expressão, É um né? alter ego, né? Também. E às vezes é só uma coisa que você quer tirar de dentro de você e mostrar pro mundo. Não precisa, às vezes é só uma extensão do seu ser. Uhum. No meu caso, por exemplo, eu não viro outra pessoa, eu só viro uma pessoa maior do que eu sou. Falando nisso, quem é a pessoa que está por trás de Safira? O que o Felipe faz? O que o Felipe gosta? Nossa, eu sou uma pessoa extremamente entediada. Ah, e, A Safira e nasceu pra te tirar do tediosa. tédio? Não necessariamente. Essa feira nasceu porque eu conheci, achei maravilhoso e resolvi que eu ia fazer. Comecei brincando, falei, ai, vou montar só essa vez. Aí me chamaram pra montar, ai, vou fazer de novo. Aí quando eu assustei 10 anos depois, estamos aqui. Aí eu gostei desse trem, tipo, peruca. Ah, não gostei não, porque é a pior parte. Mas assim, males que vêm para o bem, né? Enfim. Mas eu sou uma pessoa extremamente tediosa. E eu sou uma pessoa extremamente entediada na minha vida. Eu acho que é por trabalhar com evento, por ter esse momento de entregar muito. Porque querendo ou não, pra você ser uma drag queen, no meu caso, igual o que eu faço, que você tem que ser hostess, você tem que ser visual de festa, você tem que ser, sabe? Você tem que ser O tempo simpática inteiro. o tempo todo. Você tem que xingar as pessoas sendo engraçada. Lidar com gente bêbada. É o menor dos meus problemas. O que eu não gosto é de lidar com gente mimada. Isso é o que me mata de raiva. E é o que mais tem em um dos eventos que eu faço. Mas tudo bem, a gente não vai citar nomes. Mas assim, o que me irrita muito nisso é que eu tenho que ser essa pessoa enorme. Na verdade, nem me irrita, me cansa. Eu tenho que ser essa pessoa enorme quando eu tô fora. Tanto que eu te falei assim, não tenho tabu pra falar nada quando eu tô de drag. Uhum. Porque eu não tenho mesmo. Se a gente vai brincar, a gente vai brincar. Se a gente vai se estressar, a gente vai se estressar. Se a gente vai tretar, a gente vai tretar. Eu vou sair por cima, porque eu sou, né, essa pessoa maior do que a vida. Esse é o termo larger than life. E aí você acaba. Todo mundo acaba achando graça, porque eu tô Uhum. de drag, então eu tenho passe livre pra ser grossa, por exemplo. Aqui, em algum momento, ou se já aconteceu ou acontece, Hum. de você precisar ser tão grande, tão presente, tão simpático o tempo inteiro como Safira, você acaba levando muita energia pra isso, muita atenção pra isso. Você esquece a vida do Felipe? Já aconteceu? Não, mas eu me tornei uma pessoa mais retraída. Uhum, Que aí eu acho que minha energia ela foi tão focada naquele momento que no dia seguinte, quando eu precisei ser eu não tinha tanta energia mais. uhum, E uma das coisas que faz com que isso seja ainda mais agravante é o fato de que eu trabalho há 15 anos com o público, uhum, tanto com drag quanto fora. Meus trabalhos todos, enquanto pessoa CLT, porque a gente não ganha o suficiente para ser uhum, drag tempo integral. Eles são voltados para atendimento ao público por essa facilidade que eu tenho de conectar com pessoas. Então, tem essa vertente, né? E uhum. aí, quando eu chego em casa, eu sou uma pessoa cansada. Eu quero desligar meu cérebro, botar na mesinha de cabeceira e,
não existir mais, sabe? Ficar assim, tranquilo. Então por exemplo, eu vou passar meus finais de semana vendo seriado, jogando jogo repetitivo pra eu não ter que pensar. Vemos série repetida. Raramente, umas É. 3 ou 4, mas eu assisto tanta coisa ao mesmo tempo que meu cérebro ele não registra muita coisa. Uhum. Mas tô ali assistindo e desligando meu cérebro. É igual, por exemplo, na pandemia mesmo, quando eu fui. Na verdade, na pandemia, todo mundo acho que entrou num período de depressão, assim, mais leves ou mais fortes. Acho que não teve quem escapou disso ileso, não, sabe? Talvez quem tinha muito dinheiro pra ficar fazendo viagens por suas mansões gigantescas, mas a gente que é pobre, acho que ninguém escapou ileso. Eu tive esse processo e eu morava com outra pessoa, só que essa pessoa passava o tempo todo fora de casa porque ela tava fazendo quarentena com o namorado. E eu ficava sozinho em casa. E assim, vida que segue, né? Você vai fazer o quê? Você não vai obrigar Uhum. ninguém a ficar no seu pé o dia inteiro. Pós-pandemia, os lugares onde eu me apresentava, eles não estavam me chamando mais. Eu fazia show numa sauna aqui de BH, porque saunas gays têm show de drag, a maioria delas. Eu fazia show num bar, numa boate no Barro Preto, que é um bairro aqui da cidade, que também parou de me chamar. E nessa brincadeira de cada um chamando meia dúzia das mesmas pessoas sempre, eu fiquei sem onde ter me apresentar. E aí eu tava passando meus finais de semana em casa, porque eu já tava com aquele pensamento de se eu não vou receber pra estar fora de casa, Uhum. eu não vou sair. Uhum. A menos que eu queira muito fazer alguma coisa, tipo assim, nossa, consegui um look novo, quero usar. Vou lá. Nossa, tô testando um tipo novo de base, vou usar, não vou ficar bonita pra ninguém me Uhum. ver, vou sair. Fora que as pessoas têm aquela ideia do quem não é visto não é lembrado, que nem Uhum. sempre é verdadeiro. É, Que, né, o meu concordo. caso mesmo é um desses, que tipo assim, todo mundo me conhece, todo mundo sabe o que que eu faço. Eu não vou ficar gastando produção pra ir em boate pro povo lembrar que eu existo pra poder me chamar, não. Tipo assim, cara, eu trabalho com você tem 7 anos, Uhum. sabe? Não é possível que você não lembra, não sabe da minha existência. Como que foi a volta de Safira pros palcos depois disso tudo? Então, é aí que eu tava quase chegando, mas como eu te disse, eu me desvio, eu me perco, eu falo muito. Nesse pós-pandemia, eu entrei num processo de depressão pequeno, assim, não foi nada grave, não precisei de medicamento, curei com... Não vou falar que eu curei, mas assim, tô manejando com terapia. Uhum. E aí, eu fiquei, assim, um belo final de semana, eu passei literalmente 72 horas na minha cama. Eu levantei pra tomar um banho no dia, levantei pra fazer alguma coisa pra comer ou pra pegar uma comida na porta, porque, né, preguiçosa, peço muito iFoods. Então, acabei percebendo que realmente, tipo assim, o que que eu tô fazendo da minha vida? Preciso ver gente. O que é absurdo, porque eu trabalho vendo gente o dia Uhum. inteiro, Uhum. Mas é mas diferente, né? tinha outra coisa, tinha outra função, tinha uma parte que estava faltando, que era aquele entretenimento Uhum. que vem de encontrar com pessoas, ver seus amigos, que é outra coisa que a pandemia tirou da gente, né? Uhum. Essas conexões reais e pessoais e ao vivo, né? E eu acabei. E meu amigo tinha aberto um bar no centro. Esse bar não existe mais, mas ele tinha aberto um bar no centro, perto da Praça da Estação, aqui de BH. E ele tava nesse momento de construir o bar, assim, botar gente pra trabalhar, chamar gente pra participar e tal. Um dia eu passei pra dar um oi. E ele tá assim, nossa, não sei o que, fulano faltou. Eu falei assim, você quer que eu vou pro lugar? Ele falou assim, ai, mas eu nem pensei em você. Porque eu falei assim, porque eu já te ofereci ajuda. Ele falou, Uhum. nossa, mas eu nem pensei em você, porque você vai ficar querendo carregar saco de gelo? Você vai ficar querendo cortar limão? Eu falei, eu já fiz coisa pior do que isso, sabe? Tipo, eu já trabalhei com coisa pior do que isso. Não vai ser isso que vai me matar. Eu só preciso saber, porque senão eu vou embora pra casa. Uhum. Aí ele falou, não, então eu vou querer. Eu falei, então tá bom. O que que você quer que eu faça? E você Aí tava montada? não, você tá doida? Não, não, não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí eu tava desmontada, eu passei lá pra dar um oi, saí do trabalho, passei lá. Fiquei lá a noite inteira ajudando com o bar. Aí depois ele me pôs no caixa. Quando a gente assustou, eu tava lá 2 vezes por semana. E ele, nossa, eu jamais imaginei, porque é um trabalho tão braçal, manual e tal. E ele
sabia da drag, ele sabe do tipo de trabalho que eu faço, recebendo as pessoas. Hoje em dia eu trabalho com vendas, então é um trabalho também que ele não é trabalho braçal, mas é um trabalho exaustivo Uhum. mentalmente. Então ele falou assim: nossa, jamais mexi. Eu falei assim: eu ofereci, você não me chamou porque você não quis. Aí, nessa brincadeira de estar naquele bar e de eventos acontecerem naquele bar, eu fui me reconectando com produtores. Hum. Que é onde eu falo, e que eu ouço de muita gente, que eu consegui criar um espaço pra mim. Uhum. Que até então a gente tinha 2 ambientes de drag em Belo Horizonte. Tinha a Savassi, que era onde tinha a maioria das boates, e as festas que tinham as mesmas 4 drags. Uhum. E tinha o Barro Preto, que é onde tinha as outras boates, e aí as faixas etárias também eram diferenciadas, que supostamente na Savassi eram as adolescentes, no Barro Preto eram as 35 mais. Uhum. Que tinha as outras drags mais antigas que também estavam fixas lá e tudo bem. E eu não tava conseguindo me encaixar em nenhum desses, porque eu não queria trabalhar de graça, porque o pessoal da Savassi não pagava, e eu não conseguia entrar na onde o pessoal pagava, porque já tinha os nomes Fixos lá. consolidados, Uhum. sabe? Que recebiam pra estar lá. Eu falei assim, gente, vamos ter que fazer outra coisa. Aí, nessa brincadeira, conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro. Reativa essas conexões, refaz essas conexões. E quando se assusta, eu tava sendo convidada para poder ser hostess da Úrsula, por exemplo. Eu fui na primeira. Foi uma das poucas festas que eu fui montada sem receber. Foi a primeira edição da Úrsula. Eu falei assim: a festa é a primeira edição. Eles já têm a drag da porta deles, que foi uma outra drag. É, Só que eu tô com esse look novo, que eu comprei. E de certa forma é um investimento pra sua carreira também, né? Lobby. Lobby. Eu falo que eu faço lobby até dormindo. Mas enfim, né? Porque se a gente não fosse vender, quem vai? Uhum. Aí eu fui e coloquei um look maravilhoso. Eu tinha acabado de comprar uma peruca laranja nova, porque a minha antiga, que é supostamente minha marca registrada em Belo Horizonte. Eu quase vim com ela, inclusive. Só que essa daqui tava pedindo pra sair de casa. Aí eu fui montada nessa festa. Aí pra segunda edição, a pessoa que organiza, né, o Júlio Mercedes, ele falou assim: bora ser host? Eu falei, bora. Só que na minha cabeça eu pensei assim: não estou fazendo show em lugar algum. Preciso criar conteúdo. Apesar de eu ter muita preguiça de internet, eu preciso criar conteúdo para as pessoas saberem que eu ainda tô na ativa. Uhum. Que é aquele famoso que não é visto, não é lembrado, mas até que ponto, né? Aí eu falei com ele assim: o que, que você acha? E você pode dizer não. Da gente fazer. Eu faço a portaria pra você. Em determinado ponto da festa, eu faço uma apresentação. Aí ele falou assim: olha, eu não tenho como te pagar mais do que eu já tô pagando. Eu falei, não perguntei isso. Eu falei que eu faço um serviço extra Dentro do que já estava dentro do que já tá combinado. combinado. Isso é que eu estou te oferecendo por fora. Uhum. A portaria eu tô recebendo por ela, ou por fora eu tô fazendo porque eu quero. Aí, beleza. Tanto que nessa época que eu ainda não era fixa, eu fazia umas junções de 2 músicas pra depois separar as músicas e ter, tipo, 2 vídeos, Uhum. sabe? Coisa de gente doida. Mas enfim, né? Precisava, não montava todo mês, precisava criar conteúdo. E aí, foi dando certo, foi dando certo. Uns 4 meses depois, 5 meses depois que eu fui a primeira vez, eu voltei. No que eu voltei na terceira vez que eu voltei, eu já virei fixa. Porque eu não dei problema, porque eu cheguei na hora, porque eu fiz meu serviço, porque eu fiz o Mostrou quem trabalho és, a artista direito. que és. Pois é, porque uma coisa, eu falo sempre assim, não existe costas quentes que mantenha trabalho, só Uhum. trabalho. Uhum. Você trabalha para manter seu trabalho, Uhum. suas conexões te chegam na oportunidade. Isso. Então, assim, as conexões que eu fiz durante esse freela no bar me trouxeram os trabalhos. O meu trabalho enquanto drag Uhum. me manteve na posição. Então, de acordo com o trabalho que eu realizei na Úrsula, eu virei fixa. De acordo com o trabalho que eu realizei na Pantera, que foi indicação de uma amiga minha, mas que eu refiz essa conexão nesse bar, virei fixa também. Lá eu era só hostess. Aí, com a mudança das casas noturnas, que hoje em dia a gente tem em BH, eu acabei transicionando de hostess para visuais.
Mas eu continuo homem cis, transicionei só de função, não de gênero. Tá, galera? Aí, eu fui. Hoje em dia eu sou hostess e faço apresentações na Úrsula, faço visuais, que é ser bonita e criar experiência na Pantera, e eu faço show na Clubber, Uhum. que é outro rolê que eu consegui por estar na Úrsula, por exemplo. Então, assim, tudo leva a algum lugar. E aí entra mais um ponto que esse é um trabalho, mas a galera não pode confundir drag queen com animador de festa. Na verdade, eu acho que é o contrário. A pessoa não pode confundir animador de festa com drag queen. Hum. Porque toda drag queen já animou alguma festa. Uhum. Eu já fiz chá de lingerie, eu já fiz aniversário. Então, assim, a gente, principalmente o tipo de drag que eu faço, que pega um pouquinho de comédia pra si. Eu não sou comediante, não me considero uma comediante, mas eu acho que eu entrego algum divertimento, algum entretenimento. Você tem A um gente, toque ali, né, de humor. a gente entrega, a gente agita uma festa, a gente Uhum. faz acontecer, sabe? A gente leva todo mundo pra dançar, a gente cria essa experiência. Só que nem toda drag vai querer fazer isso. Uhum. Eu conheço drags que estão focadas numa carreira de modelo, por exemplo. Tem drag que tá focada em ser DJ. Tem Uhum. drag que tá focada em animar a festa mesmo. E ganha dinheiro, e compra carro, e viaja, e faz o que precisar fazer com o dinheiro de animar a festa. Porque a gente cobra mais caro pra passar, Claro. pra passar humilhação. Uhum. Vergonha ali, né? É. Então, assim, toda, toda pessoa que. Toda drag, ela tem potencial pra ser uma animadora de festa, Uhum. sim. Tem umas que vão querer, tem umas que não. Eu falo aquele negócio, pagando bem, minha filha. Que mal tem, né? Não é? Por que não? Eu vou ali pegar uma meia dúzia de solteiras, É. né, no pré-nupcial da Faz elas amiguinha rir, vai dela. rir, baby, Fazer elas vai. rirem, fazer elas dançarem até na boquinha da garrafa, É. falar palhaçada com elas, perguntar se o marido é bonito, fingir que eu tive um caso com ele. Aham. E vai embora linda com dinheirinho no bolso. Ó, uma Não mais, horinha. porque hoje em dia eu só aceito Pix. Nada de Diva. dinheiro vivo. Não, Moderna. ninguém anda com dinheiro vivo mais. Não anda, né? Não, pelo Se amor eu de for em Deus. algo, eu não ando nem com cartão mais, é só o Apple Pay. Se eu for em algum lugar e meu telefone acaba a bateria, amor, Ela tá lavar perdida. prato. Uhum. Pois é. Não, mas eu não gosto de andar com dinheiro mais, não. Eu acho perigoso, acho desnecessário, acho que não tem necessidade. Então, assim, tá meu Pix ali, faz favor transferir. E aí depois a gente conversa. Segue o Pix. Sim. Uma inspiração que alimenta a Safira. Me perguntam isso há anos e eu não tenho uma boa resposta até hoje. Porque eu me inspiro em tantas coisas diferentes, Uhum. sabe? É, uma coisa interessante que eu tenho feito nos últimos anos, assim, principalmente depois que eu virei fixa de algumas festas, é buscar o que outras drags fazem pra poder ver se faz sentido pra mim. Mas não tem nenhuma drag em específico. Por exemplo, vamos supor, eu fiz agora uma música da Lady Gaga no último evento que eu fiz. E eu procurei se tinha outras drags que já tinham feito aquilo. Até como uma forma de não fazer igual. Uhum. Sabe? E eu procurei também as roupas que eu uso, que eu desenho e tal. Elas são inspiradas em alguma coisa, mas eu sempre penso assim, como que eu posso fazer isso ser minha cara? Mesmo quando eu pego algum look emprestado, eu ouço muito que, tipo, não parece que eu peguei emprestado de outra pessoa e que sempre foi meu. Então eu acho que assim, a gente sempre tem inspirações diversas, mas eu não consigo botar o dedo em alguma coisa e falar assim, veio daqui. Uma inspiração pro Felipe. Que move o Felipe. Ai, uma vida fácil. Parece abstrato falar Uhum. isso, mas, tipo assim, uma vida onde eu consiga fazer o que eu tô fazendo hoje sem me sacrificar igual eu faço. Porque, querendo ou não, hoje em dia eu trabalho de segunda a sábado. É igual eu falei que hoje a gente tá gravando num sábado, eu tive que sair do meu trabalho com 1 hora de atraso. Porque vendas, Uhum. né? Entrou uma pessoa faltando 1 minuto pra porta fechar e ela ficou lá 40 minutos aí até organizar tudo. Tinha um atraso de 1 hora no meu dia e eu tinha coisas a fazer, lugares a frequentar. E vamos supor que eu tenho um evento na sexta. Eu tenho que ficar lá até pelo menos umas 4 horas da manhã e eu tenho que trabalhar no outro dia às 10, então eu tenho que acordar às 8. Uhum. É um cronograma pesado. Eu acho que é até isso que me esgota tanto e me faz não querer ver gente quando eu tô nas minhas folguinhas, sabe? Então,
esse momento de uma vida organizada de forma a não precisar me exaurir pra fazer o que eu quero e pagar minhas contas, eu acho que essa é a maior inspiração da minha vida hoje em dia. Você se vê trabalhando somente com Safira? Que ela seja. Não, eu não acho que eu tenho psicológico pra isso. Uhum, Uns bons anos atrás eu passei 2 anos sem trabalho fixo. E foi o meu primeiro encontro com o princípio de depressão. Essa incerteza de não ter de onde tirar o meu sustento, de onde uhum, pagar as minhas contas, de poder não depender da bondade de pessoas, porque isso me dá muito medo, assim. Na época eu até tive a fortuna, a sorte de poder contar com minha tia, né, que morava com ela, então ela segurou as pontas junto com o marido dela. Só que eu não quero ter que passar por isso de novo, uhum, porque querendo ou não, quando as pessoas elas estão te proporcionando um favor, elas se sentem no direito de te cobrar por aquilo, uhum, sendo que na maioria das vezes aquilo não foi pedido, uhum, aquilo não foi, aquilo te foi ofertado, né, de uma forma supostamente positiva, como se fosse literalmente tipo assim, estou fazendo isso pra você. uhum, Na maioria das vezes as pessoas estão querendo um retorno, uhum. né? A gente fala que não existe favor de graça. Todo favor tem Um um preço. contra-favor, é um Uhum, preço. Então eu não quero ter que passar por isso de novo. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu moro no meu. Não no meu próprio apartamento, porque eu não sou dono dele, mas tipo assim, hoje em dia eu alugo meu apartamento, eu tenho as minhas coisas, eu compro a minha comida, eu compro as minhas maquiagens, eu pago os meus figurinos, compro as minhas roupas pro dia a dia, sabe? Então, inclusive, isso me faz ser uma pessoa estancada. Eu não tenho o psicológico para mudanças muito drásticas. uhum. Eu já considerei várias vezes ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para poder ver se eu levo minha carreira para um lugar maior, porque hoje em dia eu tô com a sensação de que eu cheguei no platô em Belo Horizonte. Mas eu não consigo largar tudo e começar de novo, sabe? A menos que alguma coisa drástica A aconteça. gente tem uma grande inspiração nesse. Não uma inspiração, mas um exemplo que dá certo. Eu entendo super, tá? Que eu sou extremamente acomodado, morro de medo de sair da minha zona de conforto. Taurino, né? Morro de medo. Mas a Anitta, que pra ela ter a sua carreira internacional como tem hoje, ela precisou voltar do início, comer todos os sapos, passar por todas as humilhações, mas a gente vê que dá certo. Às vezes seja um desafio bom pra Safira. Mas aí que tá, né? Porque assim, se a carreira dela dá errado lá fora, a carreira dela tá bem bonita aqui dentro. É bem bonita aqui Entendeu? dentro. Então ela não tinha tanta coisa a perder assim. É. O máximo que ia acontecer com ela é o que aconteceu com uma outra que tentou lançar uma música e lá fora Uhum. não deu Não deu certo, certo. sabe? Tipo assim, eu entendo o paralelo, né? Mas ele não aplica pra Uhum. uma pessoa que vive de Uhum. a medida de salário, Sim, sabe? entendi. Imagina do nada, tipo assim, vamos supor, hoje em dia eu até tenho um dinheiro que eu tô reservando porque eu tenho projetos dentro da cidade na minha vida pessoal. Porém, vamos supor que eu não tivesse uma poupança. Uhum. Tenho só meu trabalho, eu vivo de contra-cheque a contra-cheque, né? Imagina, fala assim, ai, hoje cansei dessa vida, né? Não quero mais trabalhar nesse lugar, não quero mais mexer com isso, cansei de Belo Horizonte, vou mudar pra São Paulo. Como é que faz um trem desse? Você Não chega lá com uma mão na faz. frente e outra atrás. Não É. existe isso, gente. As pessoas, tipo assim, até existe, mas Uhum. pra que que eu vou passar a Pindaíba de novo num lugar que eu não conheço ninguém? Com a possibilidade, porque o negócio é esse também, né? Não é que eu vou chegar lá e vou ter um trabalho. A possibilidade de chegar lá, a possibilidade de ter um trabalho e a possibilidade de alguém achar que eu sou interessante o suficiente pra me contratar. Uhum. Porque tem isso. Por exemplo, eu conheço algumas drags em São Paulo que elas demoraram 6 anos pra conseguir um show numa boate de graça. Pra mostrar trabalho. Uhum. E saía montada todo final de semana. Pra mostrar que tava ali, pra mostrar que Uhum. tava disponível, pra mostrar que ela é bonita, que ela é polida, que ela, Uhum. sabe? Enfim. Sim. E é isso, tipo assim, por exemplo, eu largar hoje em dia 3 eventos que eu faço periodicamente,
Um deles é mensalmente, os outros 2 são a cada 2 meses. É largar os convites esporádicos que eu tenho de outros lugares aqui na cidade. É largar vou colocar assim, é largar uma carreira sólida, pra chegar num lugar e virar iniciante de novo. Uhum. Isso é muito amedrontador. Isso é o problema de começar do zero, sabe? É sair de um lugar onde você é um peixe. Não vou falar que eu sou um peixe grande, porque tem gente maior que eu dentro de Belo Uhum. Horizonte, mas um lugar onde eu sou um peixe médio pra chegar no outro lugar e ser um peixe inexistente. Uhum. Sabe? Não vou sair do meu laguinho pra ir pro mar só porque cansei. Uhum. Tem que ter um plano. Eu sou uma pessoa que eu preciso planejar essas coisas. E eu não consegui ter esse plano até hoje. Eu acho que tem espaço para se reinventar aqui em BH ainda. É um Tem. mercado muito cru, muito pobre, muito pouco escalado, né? Desenvolvido. E Safira é gigantesca, né? Sim, e aí é onde eu falo muito com as pessoas, assim, por exemplo, esse ano de 2025 eu comecei a produzir junto com a Área Dreams, que eu citei mais cedo, o nosso próprio evento, Uhum. que é esse, a gente chama ele de festa de assistir, porque o intuito inicial dele era ele ser uma festa onde a gente exibia episódios do reality show da RuPaul, só que a gente quer mudar isso pra uma festa de assistir drag, Uhum. sabe? Que é uma coisa que eu sinto falta em Belo Horizonte, é uma festa de drag, Uhum. pra drag. Uhum. Porque a gente tem festas com drag. Com drag. Por mais que, igual a Úrsula sempre tenha drags convidados e tudo mais, é uma, duas, no máximo 3. Você vai numa boate do Barro Preto, são uma ou duas. Você vai num, uma outra festa que tem por aí, umas duas, três também. Sabe? Então, assim, quando você chega num ambiente em que tem várias pessoas fazendo o seu número ali, igual a gente tem 2 brands em BH que tem pelo menos 5 drags por edição. É, tem uma peça de teatro que tá, acho que na sua terceira ou quarta edição agora, chama Deuses e Monstros, que é um espetáculo drag. Uhum. Eu acho que é um por semestre ou um por ano, não sei, um negócio assim. Mas eles têm esse ambiente de tirar a drag da boate e levar pro teatro. Eu quero, com essa festa de assistir, tirar a drag desse lugar de atração e colocar ela como protagonista. Não Maravilha. só pra mim, né? Porque eu tenho meu espaço, Uhum. as pessoas Uhum. sabem quem que eu sou. Mas, por exemplo, na última edição que a gente fez, a gente teve 4 drags convidadas de performance e uma de DJ. E quanto mais drag no holofote, mais as pessoas vão saber, mais vão se interessar. Sim. E nessas drags que a gente chamou de convidadas, por exemplo, a DJ era a primeira vez que ela tava tocando num evento. Das 4 drags que se apresentaram no palco, Uhum. 3 delas nunca tinham recebido um cachê na vida. 2 delas nunca tinham subido num palco. E eu acho absurdo que a gente, numa cidade com tanto LGBT, a gente numa cidade com tanto espaço, porque lugar tem. O problema é o interesse dos produtores em fazer acontecer. Uhum. Então, assim, num lugar com tanto espaço pra ter drag, pra ter evento, pra ter gente, sabe? A gente não tem essas pessoas tendo uma oportunidade, recebendo, sabe? Nem que seja o mínimo do mínimo. Uhum. Me irrita profundamente uma dessas drags que tava lá, que nunca tinha recebido um cachê na vida dela. Eu já vi pelo menos uns 4 shows dela, sabe? E ela nunca ganhou R$ 50 pra ajudar no Uber. Nossa. Que é o que me mata. Porque, assim, cobrado o ingresso pra entrar no ambiente que ela tava se apresentando, foi. Uhum. Sabe? Então, assim, ninguém foi vê-la de graça. Não era uma parada LGBT que é a Uhum. PN+, igual tem todo ano, que as pessoas vão de graça pela militância. Uhum. Inclusive, isso pra mim é absurdo também, porque eu acho que a parada devia pagar, porque ninguém tá ali, sabe, pelo Uhum. poder dos céus, assim. Uhum. Todo mundo pagou pra estar ali. Nem que seja o dinheiro, sabe? De ir e voltar. Porque no meu caso, por exemplo, eu não teria que gastar com roupa, mas eu tenho que chegar e eu tenho que voltar. E Uhum. não dá pra pegar ônibus desse jeito, Uhum. sabe? No meu bairro é tranquilo, mas eu sei de bairro, se uma pessoa sai desse jeito na rua, Morre. morre. Ou pelo menos é hospitalizada com Uhum. sérias repercussões, assim.
Tem uma colega minha que mesmo estando num Uber, mesmo estando num táxi, ela sofreu um atentado à vida dela, do qual ela teve que pular do carro e deixar todas as coisas de drag dela lá dentro. Misericórdia. Tanto que hoje em dia ela nem monta mais, de tão traumatizada que ela ficou. Mas assim, sabe, tipo, e aí a pessoa ela não te dá, tipo, R$ 50, cara, pra você poder pagar seu Uber. Pra você ter um mínimo de segurança, pra você estar ali naquele lugar, pra você entregar sua visão, sua arte, seu momento, sua experiência. Hum, Eu acho muito hipócrita. é. Olha, nós temos papo aqui pra uma tarde inteira. Ah, a gente tem papo a temporada inteira, A bicha. temporada inteira. Eu tô muito feliz, de verdade, que você topou vir aqui. A gente organizou tudo. Foi tão rápido, né? E deu tudo muito certo. O quê, 2 semanas? Foi 2 semaninhas. 3 conversas em 2 semanas e a gente tá aqui. E a gente tá aqui, arrasando. E o convite, ele foi bem legal, galera. Deixa no off, Safira, por gentileza. Ai, não vou deixar no off, não. Ela tava bêbada, ela falou mesmo, ela gravou um vídeo. Eu falei assim, eu não tô fazendo nada. Vamos lá. Gente, eu não nem bebo, só água. Uhum, e eu sou a Madonna. Enfim, Bom, momentos. muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui. Obrigado por compartilhar tanto. Eu espero que, assim como eu, muitas pessoas aí consigam entender mais desse movimento, dessa resistência. Ver que isso é muito mais do que uma peruca e um cílios postiço. E é um ato de resistência muito importante. As portas do Pode Inovar estão sempre abertas para você. Quando for lançar aí, de fato, esse seu evento, me chama pra gente poder fazer um burburinho. Ah, já tem a próxima edição hoje, vai ser no meu aniversário. Quando? Daqui a um mês. Tudo geminiana? Deus me livre. Canceriana. Ai, sofrendo. Cancerígena. Enfim, Tóxica. deixa suas redes sociais aí pra galera te seguir, te acompanhar. Ai, basicamente, eu sou uma senhorinha, então eu só uso o Instagram. Então lá é Safiras Gram. Como se fosse, tipo assim, o Instagram da Safira. Safira S Gram. Eu quis ser uma pessoa muito esperta e faz Safiras alguma coisa em cada rede social. Uhum. Então tem o Safiras Book, que é meu Facebook, que eu não abro mais, então não adianta me adicionar, porque eu não vou aceitar. Tem o Safiras Tube, que é onde eu posto meus shows. Ai, tudo! Sim, porque teve uma época que o Instagram tava me gongando, não deixando eu postar mais de 1 minuto. Aí eu comecei a postar no YouTube. Safiras Tic ou Safiras Toque? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu tenho um TikTok lá com Safiras Gran também, mas eu não uso. Devo ter postado 2 vídeos e foi isso, na época do Drag Race Brasil. Talvez eu ressuscite, porque eu fiz uma série de vídeos curtos, que eu falava que era Drag Race pra caber no Rios. Uhum. Que era 3 minutinhos de Drag Race comentando os tops e as piores da semana. Talvez eu ressuscite pra postar no TikTok. Conseguiu manter os 3 minutos? Óbvio, bicha! Me respeita. Eu falo rápido e não tinha tanta gente interessante assim lá, não. Enfim. Não, acho que é isso. Eu até tenho Twitter, mas eu não uso também. Basicamente, minhas redes sociais são Safiras Gran e o YouTube, que é Safiras Tube. Mas... Safiras Tube, eu amei. Gente, todas as redes sociais, não vou colocar todas não, vou colocar YouTube e Instagram, tá? Pode botar só o Instagram, que no meu Linktree do perfil tem todas as outras. Ótimo. Então tá ótimo. Vou deixar o link de Safira aqui na descrição do vídeo. Tem também o link do nosso patrocinador oficial, o Método Acelera, que você tem que ver, minha filha, para movimentar aí a sua carreira, sair da sua zona de conforto, mudar, mostrar quem você é pro mundo e ganhar, ó, din-din, ok? E Combinado? fazer ela ganhar din-din também, porque se eles ganham dinheiro, o patrocínio aumenta. Isso, bora que bora. Vocês viram que eu tô no cenário novo, né, baby? Eu tô aqui no Lumina Studio, o estúdio de podcast de uma querida amiga minha, a Isadora. Vocês gostaram? Eu tô me achando. Em breve teremos outros episódios por aqui, mas continuaremos lá na minha casinha na FPL, Faculdade Pedro Leopoldo. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau!